dia, professores e professoras. Sejam bem-vindos a mais uma TPC Ciências da Natureza e Matemática. Eu sou Marcelo Antônio Martins, formador EFAP, tenho 1,73 m, cabelos grisalhos, barbas grisalhas, uso óculos, estou trajando a camiseta lilás, uma calça preta e uma botina marrom. Hoje eu não estou sozinho, estou aqui com a Terezinha. Bom dia, Terezinha. Vanderlei. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Tudo bom. Bom dia, senhor Vanderlei. Bom dia. E com a nossa convidada especial, professora doutora Norma. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho, eu sou a formadora Terezinha Marisa, sou uma mulher de pele clara, tenho 1,55 m, uso óculos e estou vestindo uma blusa salmão. Muito bem, eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou professor de matemática da rede formador EFAP. Sou um homem branco, 1,77 m, tenho cabelos e bigodes já grisalhos, uso óculos para correção de miopia e astigmatismo. Estou vestindo uma camisa social de manga curta branca, uma calça jeans e um par de tênis preto. Seja bem-vinda, professora Norma. Um prazer recebê-la aqui novamente para falarmos de uma temática tão importante, né? Que é a resolução de problemas de uma forma, assim, muito ampla, né? Sim, bom dia a todos aqui presentes, a todos os professores que estão nos acompanhando. Eu sou professora Norma, educadora matemática, uma pessoa de pele branca, cabelos castanhos, 1,64 m. Estou vestindo uma camisa estampada, uso óculos e venho aqui com muita alegria, tá? Falar para vocês sobre resolução de problemas. Bom dia a todos. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa formação, nós vamos dar um minuto para você estar pegando o diário de bordo. Tá? Voltando ao nosso TPC, né, vamos falar um pouquinho do nosso objetivo geral. Né? O objetivo geral é apresentar uma metodologia fundamental para o desenvolvimento de habilidade das áreas de ciências da natureza e matemática, pois permite posicionar o estudante diante de questionamento, estimulando o exercício do protagonismo, do raciocínio, do pensar por si próprio e não apenas reproduzir conhecimentos. Nas competências gerais do ensino médio, nós temos exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Norma Alevato. Professora, fica à vontade. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Eu vou me apresentar um pouquinho mais detalhadamente para vocês me conhecerem. Eu sou professora desde a minha formação lá escolar, né? Fiz o segundo grau magistério
que naquela ocasião formava professores para os anos iniciais, né? O primário, naquela época. Depois do magistério, fiz licenciatura em matemática, porque eu queria ser professora de matemática. Me tornei professora de matemática, dei aulas de matemática demais, muitas aulas de matemática durante muitos anos, desde a minha licenciatura. Aí eu fiz o bacharelado e, em decorrência de uma oportunidade para atuar na educação superior, eu acabei também cursando o mestrado em matemática pura. E dá-lhe aulas de matemática, de vários tipos de matemática, geometria analítica, elementos de matemática, introdução à lógica, muitas aulas de matemática, até o doutorado em educação matemática. Quando então as minhas atividades mudaram um pouco e eu agora dou menos aulas de matemática e atuo num programa como docente e coordenadora de um programa de ensino de ciências e matemática. Então, meu olhar agora se volta mais para o ensino, para as questões do ensino, em particular da matemática, que é a minha formação, e também para as áreas de ciências, né? Eu me refiro às ciências da natureza, que é onde o programa que eu coordeno atua. Bom, na Universidade Cruzeiro do Sul, onde eu sou coordenadora e docente, nós temos alunos de mestrado e doutorado que fazem pesquisa e, sob minha orientação, principalmente na linha de resolução de problemas, que é o assunto ao qual eu me apeguei, é o assunto que eu abracei a partir do doutorado, sob a orientação da professora Lourdes Onuchique, que é a principal referência no Brasil nessa temática. E, então, pela vivência no doutorado, que foi na Unesp, eu me mantenho ainda vinculada àquela instituição por um grupo de estudos do qual eu faço parte lá, voltado para a resolução de problemas, e sou também formadora da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvendo atividades de formação de professores em todas as etapas escolares, aí, anos iniciais, anos finais, ensino médio, etc. Então, a temática hoje da nossa conversa aqui vai girar em torno da proposição e resolução de problemas. No programa onde eu sou docente, eu sou também responsável pela condução de uma disciplina que se chama Resolução de Problemas no Ensino de Ciências e Matemática. Então, nós temos ali um diálogo, e eu tenho uma vivência assim, bem interessante desse diálogo com professores que se dedicam ao ensino de biologia, ao ensino de química, ao ensino de física e que se interessam pela resolução de problemas no âmbito do ensino dessas áreas também, além do ensino de matemática. Os meus orientandos fazem pesquisa em ensino de matemática, mas o nosso programa e a resolução de problemas transita por todas essas áreas. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui de fundamentos, umas coisas que eu gostaria de ajudar vocês a pensar, fundamentos sobre resolução de problemas, o que as orientações curriculares atuais trazem sobre isso. Nós vamos fazer uma prática breve, porque o tempo é curto, de resolver um problema e de conversar depois sobre ele, as possibilidades que esse problema oferece. E não é um problema, quem não é da matemática, os professores aí, não se assuste, não é problema só para matemáticos, é um problema para todos nós pensarmos sobre as possibilidades disso em sala de aula, né? E para iniciar, eu vou colocar para vocês duas figurinhas, pedindo que vocês pensem um pouco sobre o significado dessas duas expressões no âmbito do ensino. Hoje nós estamos aqui, em particular, com professores de ensino médio, mas possivelmente alguns professores estão ouvindo de novo algumas coisas que eu já falei para os professores aqui do Fundamental, que participaram do primeiro ATPC. E
Vamos pensar qual é o significado que nós temos em mente para exercício e para problema. E essas figuras têm o objetivo aí de inspirar vocês a pensar nisso. Se são coisas iguais, é a mesma coisa, ou se são coisas diferentes. E se forem diferentes, quais são as diferenças, né? O que a gente percebe na primeira figurinha, enquanto vocês pensam? Eu vou destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, o fato do grupo estar bastante junto, né? Assim, há uma proximidade ali, eles são muito parecidos, inclusive realizam um movimento assim muito parecido, os 4 que se apresentam na figura, um muito parecido com o outro. O que eles fazem ali sugere que não há muito esforço no movimento que eles estão desenvolvendo, não há muita dificuldade, e que também que há um bonequinho laranjado que passa a impressão que se coloca como um modelo e que os outros vão andando atrás dele, né? Próximos, mas atrás dele. Então, um ambiente clean, né, que não tem muitos elementos aí para causar dificuldades ou imprevisibilidade, diferente da segunda figura. Nós temos ali um ponto de partida na primeira figura, um ponto de chegada, um vão no meio, né? E não por acaso, mas tem um lápis ali sugerindo que vai possibilitar a transposição daquele vão, que é uma dificuldade. Observe, as pessoas não estão mais andando com tranquilidade, elas levantam os braços, abrem as mãos e se manifestam assim com mais veemência diante da situação. Uma mão embaixo tenta ajudar, mas quem desempenha o movimento são as pessoas. Alguns vão à frente, o primeiro lá comemora, parece, né? E outros caminham atrás. Há uma coisa de luz, assim, que destaca a figura. E aí, nesses contextos... Professora, o Gustavo, ele fala que exercício é uma maneira de fixação do conteúdo teórico. O problema é uma contextualização para o conteúdo estudado, ou seja, uma aplicação prática. Aí, alguns falam assim, indo no caminho da resolução, o exercício ele é fixar. Temos 2 análises para a construção da ideia do problema, comparar preparo físico para a corrida ou competição. Exercício, siga a receita. Problema, busca alternativas. Essa foi a fala da Maria Beatriz. Bastante participação aqui, professora. Bastante interessante essas coisas que vocês falaram. Gustavo, Maria Beatriz, né? São elementos que se colocam mesmo dentro desse contexto aí, do que nós estamos falando. Samuel falou construção de uma ponte ou solução. Isso. Alguém falou da repetição, né? A primeira figurinha ali do exercício, realmente observe, os 3 bonequinhos repetem o que o outro fez. No âmbito das ciências, da física, da química, da matemática, a repetição de algumas práticas é de extrema relevância porque promove o desenvolvimento de subhabilidades que são necessárias para o enfrentamento de situações problema, né? Ou de problema, como eu chamo. Então, assim, realmente, por exemplo, a tabuada, todos nós conhecemos, né? Vamos lá ser razoáveis. Há uma campanha, né, de que não se deve memorizar a tabuada, porque essa coisa de decorar não é eficiente. Vamos ter cautela, né? Ao matemático, ao físico, ao químico, ao biólogo, a memória é de extrema relevância. O que não se pode defender é uma aprendizagem por repetição sem compreensão. Mas a memória é de extrema relevância e a repetição para o desenvolvimento de subhabilidades, como o professor falou, é como a prática do treinamento físico para que o atleta possa competir depois. É a preparação dele. Um atleta profissional mais treina do que compete.
mas o competir é que o torna profissional. Então, se nós submetemos o aluno à resolução de problemas, é lá que ele vai fazer efetivamente matemática, física, aproveitando a contextualização também que vocês colocaram, a química, vai resolver problemas contextualizados com as subhabilidades que ele desenvolveu exercitando. Agora, só exercitar não configura o ensino de matemática. É preciso exigir mais dos nossos alunos. É preciso exigir que eles tenham capacidade de enfrentamento. E para enfrentar precisa ter obstáculo. Precisa ter alguma dificuldade para que ele cresça, para que ele possa manifestar suas formas de pensamento, suas preferências de resolução, suas dificuldades, suas necessidades de aprendizagem, para que ele raciocine, para que ele seja criativo. Então, isso se coloca no problema. Quando o atleta entra em campo, não é, professor Marcelo? Sim. Aí é que é problema. Lá no treinamento, ele repete, e eles estão todos juntinhos fazendo a mesma coisa. Não é verdade? Mas em campo, cada um age de acordo com a sua cabeça, com a sua criatividade, com a sua capacidade e com o seu preparo físico, que é totalmente relevante. Né? É que, na verdade, né, quando ele está em treino, ele pode errar, né? E quando ele está em campo... Só treino, então. Ali ele... Exato. E se errar, precisa tomar uma decisão. Sim. Como é que acerta aquilo? É verdade. Rápidas, Vanderlei. né? O professor Marco, ele diz assim, o problema deve ser desafiador. Exatamente. Extremamente importante, né? Extremamente importante, tá? É desafiador. Professora, e aí tem muita gente aqui colaborando e bem receptivo à TPC. E só para tirar uma dúvida, o Carlos ele ficou em dúvida por causa do bonequinho ser laranja, o primeiro, mas não tem nada a ver. Foi a imagem que a gente conseguiu que era livre de direitos autorais. Ah, sim, a cor não é. Não tem significado nenhum. Se a gente pensar na cor, né, ele pode ser como se fosse uma liderança, né? Isso. Um líder, que ele dá a marcha da caminhada, da corrida, e os outros têm que seguir no mesmo Isso. passo. Pode ser também. Pode ser. E também, assim, para nós refletirmos sobre quantas vezes nós, professores, que somos o laranja, ou o azul, ou o amarelo, qualquer que fosse a cor, quantas vezes nós, professores, apenas exigimos que os nossos alunos fiquem repetindo aquilo que a gente está falando. Como se aquilo fosse a matemática, né? E, na verdade, na resolução de problemas, você perde isso. Olha a segunda imagem. Cada um tem que manifestar o seu potencial e transpor o obstáculo com as condições da mãozinha azul ali, que é do professor que vai como guia, né? E no lápis, mediando as atividades, tá? E não exigindo a repetição. Por quê? De novo, eu peço desculpas para quem já assistiu o primeiro horário. Eu vou repetir algumas coisas, né? Quando nós fundamentamos nosso ensino na repetição, quando nós pedimos para o aluno, agora vocês repitam o que eu acabei de mostrar na resolução dessas atividades, nem sempre são problemas das atividades, ou o aluno repete exatamente aquilo que nós temos, ou ele não faz nada. Porque nós mandamos repetir. Então, se ele não conseguir repetir, ele não faz nada. Ou então ele repete. É preciso que compreendamos que isso tem um valor formativo escasso. Esse tipo de ação em sala de aula. Escasso. E que a gente precisa oferecer condições mais interessantes de formação para os nossos alunos, né? Eu, inclusive, quero destacar, então, na próxima tela, falando em formação, o papel formativo da resolução de problemas na área de biologia, de química, de física e de matemática, porque a ciência se constitui a partir da resolução de problemas científicos, né? E independente da área, a resolução de problemas desenvolve a inteligência, conduz à aprendizagem, estimula o pensar, desenvolve, como nós dissemos, subhabilidades e atitudes de enfrentamento, de trabalho em grupo, de análise, de crítica, que são relevantes para a formação do sujeito, independente dele ser um profissional que vai precisar depois da matemática ou não. Além, é claro, do compromisso que o professor de biologia tem de ensinar conteúdos de biologia em sala de aula, e que a professora Norma tem de ensinar conteúdos de matemática quando entra em sala de aula, né? Ou que o professor de física também tem. Esse é mais um objetivo da resolução de problemas.
o trabalho e a promoção da aprendizagem de conteúdo. Conteúdo científico, conteúdo escolar, além da formação integral do sujeito, tá? Então, quando nós propomos atividades para os nossos alunos, exercício ou problema, é preciso que a gente tenha em mente qual é o objetivo que nós temos com aquilo. É o treinamento de subhabilidades e exercício. Que tipo de exercício? Ah, não, agora eu quero que eles avancem no que eles já sabem e construam conhecimento e analisem os dados e vejam que tipo de resolução pode ser desenvolvida. Ah, então é problema. Agora é um problema que eu tenho que propor. E ampliando um pouquinho a visão, uma visão comum nos ambientes escolares, eu quero sugerir que vocês pensem na possibilidade de que um problema não precisa ser necessariamente contextualizado. É muito bom se for. As conexões entre as áreas são fato, elas são importantes, elas são totalmente relevantes. E a matemática está a serviço da biologia, da química, da física, né? Mas um problema pode ser puramente matemático. Quantos matemáticos se debruçaram sobre resolução de um problema durante muitos anos? Muitos anos. E isso fez avançar o conhecimento matemático. Então, quando o meu aluno gosta de resolver uma equação, e eu proponho para ele uma equação interessante, e ele fica interessado realmente naquilo, e ele se envolve na busca pela resolução, é um problema para ele. E pode ser interessante, sim, um problema de geometria, também pode se constituir num problema, tá bom? Então, assim, essas habilidades, esse potencial da resolução de problemas, na formação integral do sujeito e na aprendizagem de conteúdos. E, completando, na avaliação. Então, quando você realmente deixa o aluno resolver os problemas, não fica dizendo a ele como faz. Deixe que ele resolva, que ele manifeste seus erros, que ele manifeste seu domínio de representação. O que ele gosta mais de usar em termos de representação? É algébrica? É uma tabela? É um esquema? É um gráfico? É um texto? Ele vai manifestar preferências e a partir dali você avança. Então, quando você deixa o aluno realmente resolver, a resolução de problemas oferece elementos de avaliação. E eu não estou dizendo de avaliação de atribuição de nota, que faz parte da avaliação, mas estou falando da avaliação em processo, a avaliação contínua, aquela que olha nos olhos dos alunos, que olha no que ele produz e toma decisões docentes a partir do que percebe dos alunos, tá bom? Eu quero destacar elementos de orientações curriculares atuais. Observem quantas habilidades a BNCC enuncia para o ensino fundamental envolvendo resolução de problemas. É um crescente. Nós temos esse compromisso de desenvolver habilidades de resolução de problemas. No 7º ano ocorre um pico com 10 habilidades envolvendo resolução e elaboração de problemas. Ou 15 habilidades no 7º ano. Ou seja, e começa no 1º ano, resolução de problemas. Obviamente, em cada ano, os problemas são adaptados para a criança que é alfabetizada, para a criança que é semi-alfabetizada, e, enfim, para cada ano escolar, os problemas adequados para aquela etapa, né? E dizer da ênfase que se tem para o ensino médio de que a formulação de problemas amplia e aprofunda o significado dado à resolução de problemas. Então, oferecer aos alunos oportunidade para que eles elaborem problemas a partir de um problema que eu já dei, para que eles reelaborem, para que eles proponham problemas que eles têm, né? Também no âmbito da formação de professores, o compromisso que a BNC Formação da Educação Básica indica de desenvolver autonomia e capacidade de resolução de problemas, né? Explicitamente, tá bom? No artigo 8º, inciso 2. E no currículo paulista, em particular, que destaca o desenvolvimento do conhecimento matemático
envolvendo a utilização de resolução de problemas e também, meus alunos lá da disciplina já viram essas indicações no ensino de ciências da natureza. Em particular, obviamente, né? No ensino de física, no ensino de química, com bastante força, a resolução e formulação de problemas, tá bom? Promove a contextualização, que vocês mesmos já falaram, a instrumentação crítica do mundo, para análise de situações, tomada de decisão, o que eu vou fazer para resolver esse problema, a aproximação dos problemas da vida e das ciências com os conteúdos escolares, isso dá sentido aos conteúdos escolares, né? E permitindo sempre que os alunos também formulem problemas, que é uma novidade das orientações curriculares atuais em relação aos PCN, a formulação de problemas. E falando em problemas, né? O Israel colocou aqui, né? Alguma notícia sobre o bônus ou abono do Fundeb? Aí, né? O que eu queria falar é o seguinte, que nesse problema que ele está citando aqui, a gente tem que considerar todas as variáveis, né? E tem muitas variáveis que não estão na governabilidade, né? No caso educacional. Sim. Então, esse problema, no caso nosso aqui, é um problema que não tem solução. Para nós, não nossa, matematicamente, né? Não né? nossa, né? Isso, matematicamente. Mas a gente exatamente. agradece aqui que Sim, tem a professor que contribuição. já contribuiu aqui, né? Teve o professor que já falou, já deu aqui a mais ou menos uma data para acalmar os ânimos, a gente sempre escuta isso. E hoje ele tocou no assunto, mas já teve aqui, eu acho que, não lembro se foi o Rubens que falou que tem uma previsão, mas vamos só tocar a nossa resolução de problemas. E vamos torcer para que essa solução venha logo. Exatamente. Nós estamos torcendo para isso, Como estamos certo? falando em solução problema, né? Aí, Tem se que a gente ver fazer uma logo. equação Esse tema foi trabalhado com o ensino fundamental, Sim. na primeira, e a gente trabalhou para falar também que a matemática está presente ali em ciências, mas além disso, você pode trabalhar a resolução de problemas nas ciências da natureza, porque lembrando, gente, que as duas estão bem ligadas, a gente tem muita coisa ali em ciências da natureza que utiliza a matemática. E lembrando que a gente tem o processo, algumas metodologias, como a metodologia da problematização, que usa essa problematização, não nos moldes parecido, mas não vai falar da matemática, né, Sim, professora? Vai sim. falar da metodologia em si, partindo da realidade, buscando o problema e fazer essa contextualização. E é importante o professor entender os métodos aí, lembrando que é uma parte científica. Sim. Sabe, tem uma aluna que fez a minha disciplina lá no programa, ela é da biologia e atua como professora de citologia. E ela realizou uma experiência que gerou a tese de doutorado dela, ela realizou uma experiência com estudantes no ensino de citologia através da resolução de problemas. Foi um trabalho bem interessante e eu sei também de uma que está trabalhando com educação ambiental. Gente, quantos problemas lindos de educação ambiental, Sim. lindos e alarmantes, né, ao mesmo Sim. tempo, e importantes, de educação ambiental, exigem a interface e a conexão com problemas bastante específicos de química, de matemática, né, e também de física, tá? Então, assim, a educação ambiental é uma dessas frentes que consegue conectar e trazer, né, como um polvo, né, que tem vários braços. Sim. E vai trazendo todos os elementos. E a resolução de problemas pode ser o ponto de partida para a discussão desses conteúdos. A senhora falou em educação ambiental, Né? A semana passada nós tivemos aqui o Carlos Frederico Loureiro, que é referência em educação ambiental no país, até no caso do MEC, na parte da educação ambiental. E ele colocou, fazendo um histórico da educação ambiental e depois contextualizar com a educação básica. E fazendo uma parte também, lembrando do levantamento sim. de problemas, resoluções. Foi muito legal. É muito fértil essa área, né? Eu tenho uma literatura bem interessante. Eu estava comentando aqui com os colegas há pouco, de livros com resolução de problemas no ensino de biologia, no ensino de química, a resolução de problemas científicos e as conexões entre as áreas, enfim.
São coisas bastante interessantes para trabalhar nas disciplinas. E como? Então, a resolução de problemas é o eixo da nossa conversa. Eu vou dar uns minutinhos a vocês para tentar resolver este problema. Que, em princípio, tem uma carinha de problema matemático, mas é um problema simples, qualquer um de vocês vai conseguir resolver. Nós vamos dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem sobre ele. Dá um tempinho, né? E depois nós vamos conversar algumas coisas. 2 minutinhos. Ok? 2 minutinhos, vamos lá. Obrigado a todos os professores aí que estão participando no chat. Neste momento aqui, 1.747 professores. Gostaríamos de socializar uma resposta aqui do professor Carlos de Souza, de uma atividade que ele praticou com seus estudantes ontem, num primeiro ano do ensino médio, com o uso de uma escada e um tênis, estimamos na lousa o tamanho da telha do telhado da nossa escola. Foi uma experiência fantástica. Conduziu os estudantes a se valerem do conhecimento de triângulos isósceles, obtusângulos, triângulo retângulo e Pitágoras, resolverem o desafio. Nosso erro foi de 11%. Olha que sensacional, hein? Que sensacional. E o protagonismo dos estudantes, né, nessa ação aí, muito interessante, né? Isso é uma coisa, isso é um problema.
não é? É uma situação em que você coloca os alunos e eles vão ter que tomar decisões, lançar mão dos recursos que tem em mãos, tanto recursos materiais como recursos intelectuais. Então, você vai trabalhar com triângulo, você vai trabalhar com ângulo, você vai trabalhar com teorema de Pitágoras, com semelhança de triângulos. Voltando ao problema das abdominais ali do Beto, né, que eu propus a vocês, eu, por exemplo, perguntaria, né, que conteúdos estão envolvidos nesse problema, sabe? Eu vou mostrar daqui a pouco uma resolução para vocês. Mas a situação, sintetizando, é a seguinte: o Beto está fazendo abdominais e ele aumenta 2 abdominais a cada dia. É isso. E o que se está pedindo? Quantas ele fez no dia 15 de abril, tendo começado no dia 1º? E quantas ele fez até o dia 15 de abril? E quando é que ele atinge 57 abdominais? E outras perguntas que a gente pode elaborar. Não é, em princípio, um problema que exige operações muito elaboradas. Eu fiz uma síntese nessa tela que estou oferecendo a vocês aí, tá certo? Que tem a coluna do dia até o 15º, o número de abdominais que ele faz em cada dia. Na terceira coluna, o número de abdominais que ele faz até aquele dia, né? E totalizando na última coluna. Eu perguntaria para vocês, para que série você acha que esse problema é adequado? E os professores acertaram, professora, Acertaram, que eles estão craques, porque são de matemática. Exato. E aí eu vou perguntar para vocês, eles colocaram aqui, são o problema incríveis da aqui. telha. Que conteúdos, por exemplo, de ensino médio, se poderia abordar a partir desse problema? Observe embaixo ali no quadro. Olha, se o Beto continuasse fazendo abdominais assim, indefinidamente, quantas ele estaria fazendo, por exemplo, no 100º dia? Eu vou ter que construir a tabela até a linha 100, ali, para calcular tudo isso? Não, eu posso trabalhar com uma relação, que é uma função, na verdade. O número de abdominais que o Beto faz a cada dia é 2 vezes o número do dia menos 1. E você consegue calcular o número de abdominais que ele faz naquele dia para qualquer dia. E até o total, que é n ao quadrado. E se você não quiser falar em n ao quadrado, você fala n vezes n. Porque isso leva o problema lá para os anos iniciais. Então, para que série se ajusta esse problema? Eu vou dizer para vocês que uma vez nós implementamos isso para professores de ensino superior e eles demonstraram esses resultados usando um conteúdo de ensino superior que se refere ao princípio da indução finita. E trataram de PA, PG, função do primeiro grau, função quadrática, números pares, números ímpares, sequências, soma de termos de uma sequência. Os professores adaptaram esses problemas para os anos iniciais e esse é um problema que a gente propõe para estudantes desde anos iniciais até educação superior. Esse é o único problema. O que você pede para eles? Depende do objetivo que você tem com o problema. Com a proposta da resolução de problemas. Nós sabemos o que nós queremos dos alunos, né? Quando a gente propõe uma atividade em sala de aula, é um objetivo formativo, é um objetivo de conteúdo matemático, né? Então, assim, pense na série em que você atua e pense, como é que você reformularia esse problema para uma das séries em que você atua, né? Ou peça para o aluno reformular esse problema para que ele fique mais difícil e proponha para o colega resolver, sabe? Essas são formas, assim, de reformulação de problemas interessantes de a gente propor para os alunos que estão previstas agora nas orientações curriculares. Elaboração e formulação de problemas pelos alunos. Pode ser a partir de um problema anterior, tá certo? Então, assim, o problema é adequado para que série? Depende do que você quer trabalhar. Que conteúdos você pode trabalhar com esse problema aí? Séries, CPA, PG, funções, a soma de Gauss, para quem dá aula no ensino médio, pode ser trabalhado por esse problema aí.
né? Então, assim, são coisas que fazem a gente mobilizar os alunos, mobilizar em torno de uma atividade e que não é simplesmente repetitiva, tá? Isso desenvolve a compreensão dos alunos, melhora os processos de leitura e escrita. Observem que eu não li o problema para vocês. Vamos deixar nossos alunos lerem os problemas. Nós reclamamos que eles não compreendem o que leem, que não compreendem os enunciados, mas nós não damos tempo para os alunos lerem os problemas, não é? A gente se afoba com o tempo de sala de aula, como eu estou afobada aqui com o tempo da nossa formação. Uma bela reflexão, professor. A gente atropela os alunos com o tempo e não deixa eles lerem, eles pensarem no problema e reclama que eles não têm essa capacidade, né, de pensar nos problemas. Então, deixa eu avançar na tela ali, para vocês irem me acompanhando. Então, permita que ele avance nos processos de leitura e escrita. Permite que ele perceba as conexões da matemática com a química, da matemática com a física. Propõe um problema de biologia a ele, se precisar de matemática, chama o professor de matemática para trabalhar junto aquele problema, para te ajudar. Ótimo. Né? Não é? Perfeito, e se é um professor. problema de química e o professor de matemática não sabe, chama o problema de química, o professor de química para te ajudar. E um ajuda na matemática, outro ajuda na química. Isso é muito legal e leva o aluno a uma análise, possibilidade de análise crítica da realidade, dos problemas. Por exemplo, o Beto. É razoável que ele aumente indefinidamente 2 abdominais por dia? Indefinidamente? Não. Não. Então, isso é uma discussão da realidade. Então, até onde vai o nosso problema ali? Né? Vai até a capacidade do Beto de fazer abdominais por dia, tá certo? Isso são coisas interessantes para a gente considerar, tá bom? E aí a gente entra no tópico, né, que deveria ser ensinado no ensino médio, que é limite, né? Isso, Que então. não é Limite de uma sequência. Limite de sequência. É mais um conteúdo que, dependendo do encaminhamento profissional do aluno, ele vai precisar lá na Limites educação derivados. superior. Sim. Se ele for para Sim, uma área de professora. exatas, de engenharia, de ciência da computação, ele vai precisar dessas coisas, tá? Então, assim, eu vou encerrando aqui, vou deixar uma parte aqui do PowerPoint para vocês que se refere à proposição de problemas. Levem para a sala de aula imagens, filmes, poemas, um problema como inspiração para o aluno propor outro problema. Na aula seguinte, troque entre os alunos os problemas para eles resolverem. Eles são cruéis na análise dos problemas. Ah, esse problema que meu colega elaborou aqui não tem nada a ver, não faz sentido. É uma aprendizagem interessante, muito, muito produtiva, tá? E para a gente, assim, pensar que a atividade de resolução de problemas na sala de aula pode começar com discussões sobre o problema proposto, antes de ir para a resolução, né? Isso envolve elaboração de ideias, envolve representação matemática, tá? Quando o aluno tem que propor um problema, elaborar um problema, ele precisa de domínio de representação, de linguagem, e tudo isso é muito interessante. Avançando para a resolução, que leva ao aprimoramento do conteúdo matemático e de desenvolvimento de habilidades, tá certo? Então, assim, de novo, né? Deixando aqui uma mensagem final para vocês. Pensem na resolução de problemas com essa perspectiva de tumultuar, no bom sentido, o ambiente da sala de aula. Agita, né? Tira o aluno da cadeira, põe um vão no meio lá para ele ir de um objetivo para o outro e estende a mão para ele conseguir passar. Superar, né? o desafio, né? A Outro, dificuldade. tá certo? E é isso, eu estou à disposição aí, vamos lá. Professora, nós estamos terminando e ia falar um pouquinho agradecer ao pessoal do Centro de Mídias, a produção Beatriz, o TI Tainá, a câmera Dino, o diretor Fernando, Mídias Lucas, Libras, Marco e Caroline. Ali quem está é a Caroline, né, Caroline? Dá um beijo aí para nós. Aí. Isso. Muito obrigada.
A gente agradece demais o pessoal aqui do Centro de Mídia, a professora que esteve aqui, ela tem um Instagram lá que fala sobre resolução de Tá lá na problemas, é tela. muito legal. Se vocês puderem e quiserem ouvirem lá. A gente escutou aqui que tem um professor que falou que a formação foi muito boa. Isso. Outros também falaram que excelente formação, que está no nível que eles necessitam. É só Agradecendo a participação aí, temos aí 1.750 professores na rede, agradecemos muito a todos e muito obrigado, professora Norma, obrigada. pelos ensinamentos. Muito obrigada aos professores por terem ouvido e eu tenho muita coisa para falar. Quem sabe a gente tem outras oportunidades, viu? Sucesso para vocês aí.